Boa noite, galerinha. Vim aqui falar com vocês, trazer aí alguns papos literários, até porque a coisa tá esquentando. Vestibular da UERJ 2020 chegando e a gente falando dos livros que a UERJ vai trazer. Claro que ainda farei mais livros, mais vídeos sobre A Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colaçante, como farei detalhadamente com os demais, né? Hoje eu vim fazer aqui uma apresentação de 3 livros que vão estar na UERJ 2020, que é Marina Colaçante, que vai cair no primeiro exame de qualificação em junho, o livro do Chico Buarque, de Paulo Pontes, Gota d'Água, uma tragédia brasileira, e o livro Antes de Nascer o Mundo, do Mia Couto, que vai estar lá na prova específica de literatura e língua portuguesa, né, para o pessoal que vai fazer a prova específica de literatura e língua portuguesa. O pessoal da área de direito, da área de letras, né, que a galerinha aí que vai estar trabalhando especificamente com esse livro aqui. É claro que o livro do Graciliano Ramos, que é o livro que vai estar na redação para todos os candidatos, né, nós vamos trabalhar o livro Vidas Secas separadamente, com muito cuidado. Começarei a fazer isso provavelmente no mês de junho, né, no meio do ano, né. Faço esse vídeo para explicar de uma maneira geral, para a gente tentar alinhavar aí os interesses da UERJ nesses 3 livros, né, falando de uma maneira bem ampla, até porque com os outros vídeos vocês já estão vendo aí de uma maneira mais profunda e mais verticalizada cada livro especificamente, como a gente está fazendo com o livro da Marina Colaçante, né. É muito interessante essas opções, né, porque a UERJ escolheu uma autora, né, tem uma literatura aí de gênero, né, feminino, né, a Marina Colaçante. Depois ela vai escolher um autor e músico, né, um compositor famoso, que é o Chico Buarque, e o Paulo Pontes. Lembrando, né, que ano passado a UERJ já trouxe, né, essa ligação entre música e literatura com Vinícius de Moraes, né, os sonetos, né, livro dos sonetos do Vinícius ano passado. E mais uma vez ela faz essa conexão, faz essa relação, né, de intertextualidade com um autor consagrado pelo mundo da música e também, né, consagrado pela literatura, com o outro tipo de livro. E o nosso terceiro livro, que também é interessante, né, nosso terceiro da análise de hoje, que traz o Mia Couto, né, que é um escritor moçambicano, é um escritor africano da língua portuguesa, né, de um país que tem como língua aí matriz, né, a língua portuguesa. Então nós temos aqui um africano de língua portuguesa, a gente tem um compositor e escritor, né, o Chico, junto, né, com Paulo Pontes, e nós temos uma mulher. Então temos literatura aí de todos os tipos, né, e de todos os gostos, e para a redação classicão, né, que é o Graciliano, tá? Mas hoje a gente vai tentar entender por que a UERJ faz, né, essas escolhas, né? Bastante interessante. Ano passado a UERJ trabalhou com o Vinícius de Moraes, trabalhou com o Machado de Assis e trabalhou com o Rubem Fonseca, né, para a redação. Também fazendo essa interseção aí, essa ligação de clássicos com
Vinícius, que é conhecido no meio da literatura como o Poetinho, né? E o Rubem Fonseca, que é um autor com um autor de difícil, né, acesso à biografia dele, a história de vida dele. É um autor que, apesar de vivo, não costuma dar entrevistas, né? Então é bem interessante, né? Então essa escolha para esse ano é muito interessante. E a literatura, né, quando a gente fala de literatura, que eu sempre coloco para vocês, a gente fala da forma, né, e a gente fala do conteúdo. E as formas dos livros são bastante diferentes, né? Como a gente tem visto aqui na Hora de Alimentar Serpentes, de Marina Colasanti, nós temos aqui microcontos, né? Diversos microcontos. A Marina é uma especialista em contos e microcontos, certo? Como é também uma especialista em contos de fadas, ela mesma se considera a grande, né, autora da literatura brasileira de contos de fadas, e certamente é também uma das maiores especialistas nesse tipo de microcontos que a gente tem analisado aí. Então, essa forma é bem específica, né, para essa primeira prova. Assim como ano passado, a gente reforçou muito nas nossas aulas a questão do soneto, né, como uma forma clássica, mas trazida pelo moderno, para o moderno, né, para um conteúdo mais moderno, pelo Vinícius de Moraes, correto? Então a forma aqui é muito importante. No nosso segundo livro, Gota d'Água, nós temos um formato bastante diferente, né? É um formato aqui bem teatral, né? Porque aqui você tem os personagens, você tem as falas, e é uma literatura muito específica, que é uma literatura criada para ir, né, para o teatro, para ser apresentada, né? Apresentada, vocalizada. Então a questão da voz aqui, das vozes, das múltiplas vozes dos personagens são importantes, né? São questões aí importantes, né? Bom, Gota d'Água, uma tragédia brasileira, é uma adaptação que o Chico Buarque e o Paulo Pontes, eles vão fazer essa adaptação de uma tragédia clássica, né, da literatura lá grega, correto? A tragédia. E eles vão trazer, né, que é a tragédia de Medeia, e vão trazer a tragédia de Medeia da Grécia para o mundo atual, né? Eu falei para vocês ano passado que isso é muito comum, né? Você pegar uma tragédia clássica e transformar essa tragédia em algo brasileiro, abrasileirar, pegar o cenário brasileiro, né, e contar essa tragédia com as nossas cores, com os nossos problemas específicos, né? Até porque tragédia está ligado à trajetória humana, né? A trajetória humana é de tragédias, né? Então é uma marca do humano, certo? Então eles vão pegar a tragédia da Medeia e vão adaptar ao clima, né, as cores da tragédia brasileira urbana, né, da cidade especificamente do Rio de Janeiro, né? Aqui a Medeia se transmuta na personagem da Joana, certo? Jazão é Jazão mesmo, é um grande compositor, né, um grande criador aí de música popular brasileira de samba, né? E o Creonte, que é um personagem rico, né, que é um personagem burguês, também é abrasileirado aqui nos anos 70, né? A obra, eu acho que, deixa eu ver aqui se na edição, nessa edição aqui da Civilização Brasileira tem aqui o ano da obra. Deixa eu ver aqui o ano que ela é lançada, né? Tá aqui, ó, como 1976, não, 1973, né? Então, é no meio da ditadura militar, né? E o Creonte é um personagem muito interessante, que ele é retratado, né,
como um homem rico, porém corrupto por excelência, né? Apesar dele viver em Copacabana, se eu não me engano, né, na Zona Sul, ele é um homem com os aspectos aí, já que a gente está discutindo isso nos últimos meses, né? E com a tragédia que se teve agora com a milícia, né? Ele tem um aspecto miliciano, bicheiro, né? Lá para os anos 70 seria mais ou menos bicheiros, né? Tem esse lado do corruptor, né? E a filha dele, que a história é o seguinte, né? O Jasão vai trocar a Joana, que é a Medeia grega, né? Por uma mulher rica, uma burguesinha, que é burguesinha, né? Tem até uma música, né? Burguesinha, 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 né? Ele vai trocar a Joana pela filha do Creonte, né? Que é a Alma, aqui na nossa história abrasileirada, né? Então, ele tem um ritmo de teatro, né? Até porque esse tipo de literatura é feito para ser apresentado. É muito interessante, né? A linguagem informal, né? Desse mundo malandro carioca, desse mundo de fofocas, né? Das comunidades. Você tem aí o subúrbio do Rio de Janeiro retratado aqui. Então essa linguagem mais informal, essa linguagem com gíria, né, com apropriações culturais que são das urbes, né, do Brasil, e a urbe, que é a grande metonímia do país, que é o Rio de Janeiro, né, que é o grande espelho do país. Bom, e por último temos o Mia Couto, que também é um livro muito interessante, né? É a literatura africana de língua portuguesa, que é uma literatura muito bacana, que trabalha sempre com um universo do fantástico, desse imaginário sobrecarregado, exacerbado, né, de África, em língua portuguesa. É interessante também, a gente vai discutir isso quando a gente for ler o Mia Couto. Eu adoro particularmente o Mia Couto, né? Apesar de também que gosto de muitos outros escritores de língua portuguesa africanos, como Pepe Tela, por exemplo, né? O Mia Couto tem uma coisa meio poética, né? E esse livro aqui é muito interessante, né? É um pai que leva seus filhos, né, parte da família, para um lugar desabitado, e eles resolvem se afastar do mundo, né? Se afastar da cidade. Tem um mistério, né? O porquê desse afastamento, o porquê aí junto e acentuado desse afastamento, os motivos, né? Os porquês desse afastamento. E ele resolve, esse pai, né, resolve fundar um novo mundo, né? Lá onde que eles vão estar vivendo afastado da humanidade, civilização, barbárie, sei lá o que a gente pode chamar, né? E ele diz assim, ó: meu pai dera um nome ao lugarejo, simplesmente chamado assim Jerusalém. Aquela era a terra onde Jesus haveria de descrucificar. E ponto final. É uma solução aí bem diferente, né? O lugar que o pai dá, o nome que o pai dá ao lugar é Jerusalém, e Cristo se iria descrucificar, né? Vai aparecer no local aí, né? A vida deles parece ser meio chatinha, né? Mas sempre com muito mistério, né? Porque a gente quer saber por que eles vão viver num lugar afastado de tudo, quais são os motivos, né? Os motivos desse pai. E vai aparecer uma mulher na história que vai mudar toda a história, né? A presença do feminino, né? Como, mais uma vez, né? O feminino aparece nesses 3 livros aqui como revitalizador da narrativa, né? Uma coisa muito interessante. Então, vamos guardar as surpresas por aí. Só queria, com esse videozinho, que vocês entendessem essa lógica, né, da escolha da banca da UERJ, né, lá do curso de letras da UERJ, desses livros para 2020, né, para o vestibular 2020. Né? Então nós temos aqui livros com formas diferentes. Acabei que eu não falei da forma do Mia Couto, é um romance clássico, né, uma forma de romance mesmo. Né? É o mais romance dos
três aqui, né? Porque um é uma tragédia em estilo teatral, né? E o outro são microcontos. Então, assim, a UERJ fez essas opções de livros com formas diferentes, com autorias específicas, ou seja, por gênero, né? Uma mulher, Marina Colasanti. Nós temos aqui um compositor, Chico Buarque, com Paulo Pontes, né? Um cara ligado ao teatro, né? E um estilo de tragédia, que é um estilo clássico, abrasileirado, trazido para o Brasil, né? E o Mia Couto, que é um escritor africano de língua portuguesa. Então, para a gente pensar também como que a língua portuguesa ela estabelece laços pelo Atlântico, né? Como se a África, de língua portuguesa, encostasse, né? Como se a gente fizesse um movimento ao contrário, né? De separação continental lá da geografia, e essa África, de língua portuguesa, se encontrasse, né? Como um Lego, duas peças de Lego, né? E voltassem a ficar unidas, e essa união, né? São os litorais de Brasil e os litorais de África de língua portuguesa, como se acontecesse, né, um reencontro desses povos que se encontraram historicamente, né, através de um processo colonizador, um processo civilizatório, no sentido de imposição de domínio. A língua é uma forma de domínio, domínio, a língua portuguesa, né, é uma herança de hegemonia e de domínio dos portugueses, tanto em África quanto no Brasil, mas nós fazemos aí o caminho contrário, o caminho de reencontro, né, dos agudais que voltam para a África e estabelecem também através da língua portuguesa novos laços e caminhos para o futuro. Ficou bonito, né, esse final. Bom, gente, era isso. Só para falar um pouquinho sobre literatura que eu amo, né, com vocês. Valeu, galera.